Boa noite, galerinha. Bom dia, boa tarde para quem está vendo esse vídeo em outros horários. Aqui professor Jean tentando ajudar você, dando continuidade naquela lista de exercícios que nós nos comprometemos a fazer, vendo agora os exercícios de soluções, né? Já está aí na tua tela o exercício 58, um exercício da UFSC de gráficos que está para a gente fazer. Então vamos lá, sem muito enrolar, sem muito dar perdido em vocês. Vamos lá. Temos um gráfico dizendo fornecido o diagrama esquemático de solubilidade para os sais S1 e S2, observe-o e assinale a opção correta. Ele nos deu então um gráfico no qual, no eixo das ordenadas, nós temos a massa de soluto dissolvida em 100 ml de solvente. E no eixo das abscissas, no eixo da horizontal, nós temos a temperatura em graus Celsius, certo? A gente vê uma linha aqui descrita como S1, então isso aqui seria o traçado, a curva de solubilidade para o soluto 1, o sal 1. E aqui a curva de solubilidade para o sal 2, tudo bem? Repare então que quando a gente olhar a 5 graus Celsius, o S2 tem este coeficiente de solubilidade. Significa que dissolve esta quantidade aqui de soluto a 5 graus Celsius em 100 ml de solvente. Nos mesmos 5 graus Celsius, o soluto S1 dissolve esta quantidade de soluto em 100 ml de água. Repare então que o S1, o sal 1, ele tem um coeficiente de solubilidade maior do que o coeficiente de solubilidade S2. Dá para dissolver mais soluto S1 do que o soluto S2, certo? Repare que durante todo o traçado S1, ele tem um coeficiente de solubilidade maior do que o coeficiente de solubilidade S2. Se nós notarmos, repare como ele sobe mais rapidamente, ou seja, a variabilidade desse coeficiente de solubilidade é maior, certo? Ele está aumentando, veja que aqui o S1 está aqui, e o S1 termina a 15 graus Celsius aqui. Então ele estava aqui e sobe até aqui. O delta dele entre 5 e 15 graus Celsius é grandão daqui até aqui. Eu não fiz a marcação, mas você pode marcar aí se você fizer com a reguinha bonitinho. Já o S2, ele começa a 5 graus Celsius aqui e ele termina a 15 graus Celsius aqui. Então olha a variação dele daqui até aqui, bem pequenininha. Repare que essas observações vão nos levar a provar que essas alternativas são verdadeiras ou falsas, tá bom? A última observação que a gente pode ter é reparar que a distância do eixo horizontal até o coeficiente de solubilidade S2 a 15 graus Celsius é exatamente igual à distância do S2 até o S1 a 15 graus Celsius. Esta distância daqui até aqui é exatamente igual à distância daqui até aqui. Você sabe disso porque essa representação geométrica aqui, né, esses dois tracinhos dizendo que o traço daqui até aqui é igual ao traço daqui até aqui. Sendo assim, quando eu vejo o coeficiente de solubilidade a 15 graus Celsius do soluto S2, seria, se eu fosse chamar de x daqui até aqui, o de S1 seria 1x, que é daqui até aqui, mais 1x, que é daqui até aqui. Então o S2, se fosse o coeficiente de solubilidade x, o de S1 seria 2x, ou seja, o dobro. Vamos olhar as alternativas de E para A, vamos fazer o contrário? De E. Para uma mesma variação de temperatura, o sal S2 apresenta maior variação de solubilidade que o sal S1. Nós vimos que não, aumenta o coeficiente de solubilidade de S1 mais rapidamente que de S2. É exatamente o contrário do que ele falou na letra E, a falsa letra E. A 5 graus Celsius, o sal S1 apresenta solubilidade menor que o S2. Não, o S1 está acima do S2. Está para cima, dissolve mais, o coeficiente de solubilidade é maior. Tá certo? Está falsa a letra D. Letra C. A 5 graus Celsius, os sais apresentam solubilidades iguais. Não, está acima, então tem coeficiente de solubilidade maior. Letra B. A 10 graus Celsius, a solubilidade do S1 é menor que do S2. Não, repare que o S1 está sempre acima do S2. A 10 graus Celsius, por mais que eu não tenha os valores, eu consigo ver que é maior tranquilamente. E a letra A 15 graus Celsius, a solubilidade do sal S1 é o dobro da solubilidade do sal S2. Sim, porque aqui seria 2x e daqui até aqui seria apenas x. Então a resposta única correta seria a letra A.
tá certo? Vamos correndinho tentar ver se a gente faz mais duas? Olha só, por que coloquei as duas juntas? Porque elas conversam sobre os mesmos termos, conversam sobre as mesmas definições. Veja lá na 59. A existência de um precipitado, precipitado, mesma coisa que corpo de fundo, ou seja, aquela quantidade de soluto que foi para o fundo porque não conseguiu ser dissolvida, precipitado no fundo de uma solução por bastante tempo e sob temperatura constante nos garante que a solução é. Essa pergunta é interessante porque ele fala assim sobre temperatura constante por bastante tempo. Por quê? Porque se você pega e você joga rapidamente, por exemplo, o Nescau no leite lá, você joga uma colher de Nescau bem cheia num copo de leite. Você vai reparar que vai formar corpo de fundo, ele não passa dissolvendo na hora. Mas se você deixar alguns segundos, provavelmente esse leite vai dissolver o Nescau. Então por quê? Porque o coeficiente de solubilidade desse achocolatado é maior do que aquela uma colher em um copo de leite, né? 300 ml dissolve uma quantidade maior que uma colher apenas, certo? Então, se por mais que você não precisa mexer, quando você mexe, pessoal, você não está aumentando o coeficiente de solubilidade. Quando você mexe, você simplesmente acelera o contato de uma substância com a outra, facilitando, tornando assim um pouquinho mais rápida a dissolução, mas não aumenta o coeficiente de solubilidade, tá certo? Então, você deixou ali bastante tempo. Quer dizer que chegou no coeficiente de solubilidade e mesmo assim não dissolveu. Quer dizer que ainda tem corpo de fundo. Então, a resposta aqui seria a letra B já direto, né? Veja que eu antes expliquei que é diluição. Diluição é você colocar solvente. Você, ao colocar solvente, você mantém a mesma quantidade de soluto, põe mais solvente, com isso a quantidade de solução aumenta. Você sabe que concentração é soluto por solução. Se você aumenta o solvente, aumenta também a solução, você diminui a concentração. Então, diluição é adicionar solvente diminuindo a concentração, tá certo? Repara que a gente, falando aqui de concentrar, uma forma de concentrar mais comum é você, por exemplo, você tem lá água e sal. Você pega a água e bota a ferver, aquela solução salina, água e sal, coloca a ferver. Você vai tirar a água, porque a água vai ferver, de 100 graus Celsius ela vira vapor, e nisso a água sai. Quando a água sair, eu estou tirando o solvente, mantendo a quantidade de soluto, diminuindo o solvente, eu diminuo também a quantidade de solução. Quando eu diminuo a quantidade de solução, eu aumento a concentração. Então, concentrar seria retirar solvente, aumentando a concentração, tá? Por que eu falei isso? Porque ele vai falar de concentrada na próxima questão. Vamos responder essa. A existência de um precipitado no fundo de uma solução por bastante tempo e sob temperatura constante nos garante que a solução é diluída? Nada a ver com diluição, a gente não mexeu no solvente, né? Saturada com corpo de fundo? Sim, porque ela saturou, não conseguiu dissolver, por isso fez precipitado o corpo de fundo. Essa é a resposta correta. Não saturada? Não saturada não faz precipitado. Não saturada não faz corpo de fundo. Saturada, se for saturada sem corpo de fundo, não faria corpo de fundo, o nome está dizendo. Supersaturada tem uma história toda que a gente já conversou em exercícios anteriores, né? Então não é. 60. Dentre os pares de afirmações atribuídas a uma dada solução mencionada abaixo, existe uma que é contraditório, aponte-o. Qual que é o contraditório? É você dizer que alguma coisa tem que ser diluída e concentrada ao mesmo tempo. Porque diluir é tirar solvente. Concentrar é... Desculpa, falei o contrário. Perdão. Diluída é adicionar solvente. E concentrada é retirar solvente. Não dá para você fazer os dois ao mesmo tempo, né? Então não dá para ser diluída e concentrada ao mesmo tempo. Tá certo? Repara assim, concentrada e saturada. Dá para você concentrar uma solução e ela se manter saturada? Dá. Dá para você concentrar uma solução e ela continuar não saturada? Por exemplo, vamos dizer que eu tivesse uma concentração de 10 por 100 ml e o coeficiente de solubilidade fosse 30 por 100 ml. Você concentra, diminui a quantidade de solvente para 50. Mesmo assim, a concentração aumentou de 20 para 20%. A concentração era 10, você diminui o soluto pela metade, então a concentração dobra. Era 10, virou 20. Mas o coeficiente de solubilidade é 30, ele ainda é insaturado. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Diluída e saturada. Dá para você diluir e ela ficar saturada. Né? Você pega lá, colocou muito achocolatado no leite,
coloca um pouquinho mais de leite, mexe, 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 quando você vê dissolveu tudo, ficou saturado no coeficiente de solubilidade certinho, beleza? Diluída e não saturada, muito fácil, né? Se você diluir, a chance de ela ficar insaturada é muito maior. Agora, diluída e concentrada são contraditórios, um é exatamente o contrário do outro, então essa é a falsa, tá certo? Desculpa, esta é a que é contraditório que ele perguntou. Ele perguntou qual era a alternativa que eram os dois contraditórios. Para quem não viu ali, porque eu estou na frente, porque eu sou um bocó, aqui está a definição de concentrada. Concentrada é retirar solvente, o que aumenta a concentração. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa que você tiver de dúvida, tente mandar para a gente da forma que você puder. Pode ser pelos comentários aqui mesmo no vídeo, que eu vou tentar ajudar da melhor forma possível. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.